Boa tarde! Boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa primeira live, que vai acontecer toda semana, todas as quintas-feiras, às 14 horas. E pode ir chegando, pode ir pegando sua água aí, se você gostar, e pode ir chegando aqui junto comigo. É importante, essa aula é para mulheres que querem aprender a emagrecer unindo a ciência e a espiritualidade. Sem sofrimento, sem dietas malucas, sem terrorismo alimentar. E eu quero começar com essa frase que pode libertar você, pode começar a trazer paz para o teu coração. A culpa de você não emagrecer, apesar das tentativas, não é sua. Se você já tentou de tudo, já passou fome, já acreditou que você era fraca, que você não era capaz, que você não tinha foco, que você não tinha disciplina, hoje você vai entender que o problema não está com você. O problema é que ninguém nunca te contou, nunca te ensinou como o corpo feminino realmente funciona. A maioria de todos os estudos, de todas as dietas, inclusive do jejum, são testados em homens. E hoje você vai começar a ver algo muito importante. Você sim foi criada por Deus, mulher, diferente, cíclica, por um motivo, e a gente precisa olhar para isso. E a aula de hoje, então, nós vamos estar, trazendo isso. A culpa não é sua. O que ninguém nunca te contou sobre o emagrecimento feminino. Porque existem 5 sabotadores silenciosos do emagrecimento feminino que eu vou mostrar hoje. Então, fica até o final. Já vai ter algo prático para você fazer, então assim, não perde, fica até o final que vai ter muito aprendizado. Você vai entender por que as dietas não funcionaram até hoje, porque você sente que parece que você está em guerra com o teu corpo. E como que a ciência e a espiritualidade se unem para te mostrar um caminho real de transformação. E eu sei bem o que é se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Eu sou Camila, eu sou bióloga, sou terapeuta natural e sou especialista em jejum. E sempre, desde pequena e desde a faculdade, estudei sobre saúde e ciência. Mas o meu ponto-chave foi depois da maternidade. A maternidade me trouxe muita coisa boa, mas me trouxe muitas sombras emocionais e também muitos quilos. Tive duas gravidez já, E uma eu engordei 22 quilos e a outra 25 quilos. E isso foi muito determinante, apesar de antes da gravidez eu já ter muito desafio com o peso, mas foi assim na maternidade realmente assim que isso aflorou, junto com todo, com todo o aprender de ser mãe, o aprender de ter um filho, toda aquela insegurança, Então, e ainda vem toda essa questão do corpo, de mulher, do peso, da aparência, do amor, do cuidado. E eu fui me vendo cansada, sabe? Inchada e muito culpada. O sentimento, porque a gente começa a olhar assim, tô ansiosa, tô estressada, mas a gente precisa ir refinando isso, Quando a gente vai refinando no sentir, qual que realmente é o sentimento, O que eu estava sentindo no fundo era culpa, e eu pensava, na época eu já estudava muito, eu sempre fui de estudar muito, mas eu pensava assim, meu Deus, eu sei tanto sobre emagrecimento, eu já passei por tantas abordagens, por tantos profissionais, por tantas coisas, eu sei tanto e por que não consigo emagrecer, sabe? E aí a culpa que me vinha, sabe aquela voz, essa voz interior que sempre anda conosco, me falava assim, não tem foco, não tem disciplina,
procrastina, sabe? Essa voz vai cansando, essa voz vai nos deixando, me deixava triste, me deixava desacreditada de mim mesmo, mas na verdade é que, assim como você, eu estava acreditando numa mentira. Eu acreditava que a falha era única e exclusivamente minha, quando na verdade eu comecei a entender que são as dietas que falham a não ver a nossa individualidade. E eu quero que você entenda isso hoje. Você não falhou. Foram os métodos que falharam. Você não está quebrada. Foi sempre o sistema, sempre as abordagens que nunca olhou o seu corpo como feminina. Nunca olhou para essa individualidade que Deus te deu. E antes de eu entrar no detalhe mesmo desse conteúdo, de como que funciona, eu queria que por um momento você parasse e você respirasse. E eu sei que todo mundo fala isso. Quando você tá nervosa, para e respira. E eu te convido a baixar as pedras agora. É fácil respirar? Claro que é fácil. E na hora da compulsão, e na hora da briga, nunca nos lembramos disso. Mas eu queria que você, já que você está aqui nesse momento, você parasse e fizesse uma respiração comigo em 4. Inspira 4, segura 4 e solta em 4. E vamos repetir umas 3 vezes para a gente acalmar nossa mente e para que o conteúdo chegue para você no teu coração. Porque se ele chegar no teu coração, vai mudar a forma com que você vai começar a se enxergar. Então vamos de novo? Mais uma vez. Eu convido a você a dando esse comando pro teu corpo. Você acalmando a mente. Porque eu quero que essas palavras cheguem no teu coração. Eu quero que você valorize esse momento que você tá aqui comigo. Não é por acaso. Eu sei que você já viu tuas amigas, parente. Todo mundo ter, às vezes, sucesso em dietas e você tentou imitá-las e talvez não deu certo para você. Você não conseguiu alcançar os mesmos resultados. Eu sei o quanto é frustrante ir para consultas, às vezes para médicos, né? Porque muitas vezes o sobrepeso já trouxe consequências já mais graves, né? Médica em busca de resposta e sair triste. Com aquela sensação tipo, eu já sei de tudo isso, eu já ouvi tudo isso, e por que eu não consigo? E sai do consultório com aquele número de IMC que tá alterado, que tem que emagrecer, que tem que perder gordura, centímetros, porque é perigoso, e é perigoso mesmo. Eu sei que você está exausta de soluções padronizadas, de fórmulas, de pílulas que não funcionam. E eu sei também das horas que você já passou na academia, tentando se exercitar para emagrecer, e os resultados vieram tão pequenos, que você começou a se perguntar se existe algo errado com você, porque parece que dá certo com os outros e com você não dá. Mas hoje eu quero que você saiba, não existe nada de errado com você. Agora é a hora de deixar tudo para trás. Essas crenças, elas não vão mais te ajudar mais. Hoje começa uma nova jornada no seu emagrecimento e na sua saúde. E você está prestes de iniciar isso comigo. E se perdoe por tudo que já passou. Eu sei que às vezes você olha para trás e pensa, já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei isso, já tentei aquilo. E você pensa que é em vão, mas não foi em vão. Veja quanta informação você já fez. Eu sei que se você já emagreceu e voltou a engordar, você pensa assim, que frustrante, e eu te convido a olhar por um outro ângulo.
essas pausas que você deu foi importante. O seu intestino limpou, você sentiu mais saúde, você sabe que você é capaz de emagrecer. Você sabe que é capaz de recuperar a saúde. Você sabe que você tem disciplina, você sabe que você tem foco. Só que em algum momento você vai perceber que quando a gente não olha para a nossa individualidade feminina, fica muito difícil sustentar tudo isso. Eu quero que você saiba que você não está sozinha. Nós estamos, e agora eu estou junto com você. E para começar, eu quero te trazer uma estatística, que não é para te trazer culpa, mas é para te trazer consciência. Muitas mulheres passam pelo que você sente, pelo que eu sinto, pelo que você sente, e segundo o CDC é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que é uma das maiores autoridades de saúde no mundo. Então eu vou te trazer esses dados, olha só. 41% das mulheres acima de 21 anos estão acima do peso. É quase a metade das mulheres que existem. Por isso que essa indústria do emagrecimento, ela é muito, né? Ela é muito visada, assim como a indústria de medicamentos, né? Porque são muitas mulheres que sofrem disso. Olha só, 45% das mulheres têm pressão alta. 1 em cada 2 vai desenvolver o câncer ao longo da vida. 1 em cada 5 vai ter Alzheimer. 1 a cada 9 vai enfrentar diabetes tipo 2. E 1 a cada 8 vai desenvolver algum problema de tireoide. Olha só, 80% de todas as condições autoimunes acontecem em nós mulheres. Isso não é coincidência. Como um coletivo nós estamos lutando. E é por isso que eu estou aqui. Para nós lutar como um coletivo. Não como uma feminista. Mas realmente olhando a nossa individualidade. E essas mulheres, essas 41%, são quem? São nossas mães, nossas irmãs, nossas avós, tias, amigas, colegas de trabalho. Somos nós. Nós que cuidamos da casa, da família, dos filhos, que muitas vezes deixamos de cuidar de nós mesmas. E nesse mundo que exige tanto da gente, o que acontece? Ficamos com a saúde abalada, cansada, ignorada por muitos profissionais que não olham a nossa individualidade. E temos esse desejo, vivemos procurando respostas para recuperar a nossa força, a nossa identidade, a nossa autoestima, o nosso cuidado. E eu quero que você saiba, a sua transformação começa quando você perdoa o seu passado. Foi importante tudo que você viveu agora. Eu quero que você mude esse teu olhar. Você já tem muito conhecimento. Tá faltando os ajustes. Tá faltando a metodologia certa. Tá faltando você olhar com individualidade. Tá faltando você perceber que você não é só corpo, você é mente e espírito também. E começar, quando você entende que não foi culpa sua, que as dietas anteriores funcionaram por algum período, mas depois pararam de funcionar para você, porque não olhavam a sua individualidade de mulher, e que existe sim uma boa chance de recomeçar. Deixe de lado o sentimento de fracasso, os diagnósticos que você possa ter recebido até nesse momento e as crenças limitantes que você acumulou hoje, que vem lá do seu passado, da sua infância, que vem do seu pai, da sua mãe, e você vai perceber que vem dessa falta, dessa conexão espiritual. Tá online ainda? Acho que tá, né? Aqui que deu uma travadinha, mas eu acho que tá tudo bem, né? Vamos continuar. Entrar nessa nova versão mais equilibrada
e saudável de si mesmo é possível. E nós vamos começar essa jornada agora. E eu quero te trazer um pouquinho de conteúdo para você entender. E algumas pessoas gostam, né? Eu, Camila, particularmente, eu gosto de entender, né? Eu gosto de saber o porquê, de onde vem, mas tem pessoas que não gostam. Mas eu vou trazer esse conteúdo e eu quero que você esteja a tua mente e o teu coração aberto para isso. Por quê? É aqui que entra o ponto mais importante da nossa aula de hoje. Você não falhou. O que acontece é que tem 5 sabotadores silenciosos do emagrecimento feminino que provavelmente nunca ninguém te explicou os 5. Talvez você já viu alguns, tá? Mas eu quero te convidar para você estar com a mente aberta para rever, para ver eles novamente, né? E ver eles na sua completude, que são 5. São eles que fazem você acreditar que você não tem disciplina, quando na verdade é o teu corpo tentando sobreviver. E eu vou te mostrar cada um deles. O primeiro sabotador, e aqui eu sei que eu vou mexer num vespeiro, mas eu preciso ser verdadeira, né? Eu preciso ser realmente verdadeira com você. O primeiro sabotador, né? Eu quero te mostrar assim da forma mais simples, né? Se você não entender, você pode estar mandando ali também, tá perguntando, que a gente vai respondendo. Durante muito tempo e ainda hoje, nós fomos ensinadas e você foi ensinada a acreditar que emagrecer é sobre calorias. Comer menos, gastar mais, e quando você não conseguia manter, a culpa caía sobre você. É uma abordagem até hoje, né? Eu até me lembro de algumas pessoas que eu comento que eu pratico jejum e eles falam, claro, né? Emagrece porque daí come menos. E eu sorrio, assim, porque tá um pouco desatualizada essa informação quando se trata de mulheres, sabe? Então, o corpo feminino, ele não funciona assim. Ele não é uma conta de matemática. Ele é guiado por hormônios, ciclos e ritmos. As dietas de restrição calórica, elas podem até funcionar por um curto período de tempo, né? Se você já tentou as dietas malucas, dietas de restrição, elas funcionam, sim, por um período curto. Você come pouco, emagrece uns quilos, se sente animada, mas logo você sente, o corpo sente essa privação e começa a entrar no modo de sobrevivência. Começa a economizar energia, aí o teu metabolismo vai desacelerar, a tua fome começa a aumentar, a compulsão aparece e o resultado, você recupera todo o peso que perdeu. E muitas vezes ganha até mais do que você tinha perdido. E olha só, os estudos científicos mostram que restrição calórica prolongada não só falha ao manter o peso, como ainda prejudica a saúde e causa a perda da massa magra. Também traz desequilíbrio hormonal, afeta a nossa menstruação, nosso ciclo e aumenta o estresse e pode até piorar o humor e a memória. Ou seja, essas dietas não falham porque você não tem disciplina. Elas falharam porque foram criadas para lutar contra o teu corpo feminino. E ao invés de respeitar exatamente como ele funciona, a gente vai chegar lá também. O segundo sabotador é a insulina. Eu quero trazer uma historinha aqui para ficar mais fácil de você realmente entender. A insulina é como se fosse o porteiro da gordura. Então, a insulina é um dos hormônios mais importantes quando se trata de emagrecimento. Porque a insulina é como se fosse o ônibus escolar. Então, cada vez, né, que você come ali um pão ou farinhas refinadas, massa, arroz, açúcar, bolacha, refrigerante, o que acontece? O corpo, né, dá um sinal e a insulina vem e pega todo aquele açúcar, no caso o ônibus vem, pega todas as crianças e leva para a escola, que é o seu corpo, né? Então tá dentro do corpo. Só que nessa escola tem 2 salas. Uma pequenina, que é a sala dos músculos, das células e dos músculos. E a outra enorme, que é o depósito de gordura.
O problema é que quando a insulina está alta o tempo todo, né? Você fica comendo o tempo todo comidas, né, que dão esse pico de insulina, o ônibus vai preferir sempre levar as crianças para a sala maior. Sempre vai, né? Então, sempre vai levar esse açúcar para as células de gordura. E o mais interessante que quando esse ônibus fica passando muito tempo, a insulina, ela tranca a gordura do lado de dentro, então a gordura não consegue sair. É por isso que você pode fazer dieta, cortar calorias, se matar nos exercícios e mesmo assim não emagrece. E não é porque você não tenha disciplina, é porque a insulina está travando, além de estar estocando, né? Ela trava a queima da gordura. Então, quando ela está desregulada, que a gente fala que está com resistência insulínica, o seu corpo entra num ciclo de mais fome, mais estocagem de gordura, mais cansaço, porque o açúcar não entra aonde ele deveria, que seria nos músculos e nas células. E o resultado, você vive cansada, inchado, com compulsão por massas ou doce, e achando que o problema é você. Mas não é, pode ser que a tua insulina está desregulada. E o terceiro sabotador, então a gente olhou que você vai ver que tem relação direta também com a insulina, é o outro hormônio que se chama cortisol. E o cortisol, eu gosto de chamar ele como se fosse o alarme do incêndio, sabe? Sabe aquele alarme quando tá dando incêndio? Ele liga o alarme, dispara o alarme de incêndio no seu corpo. E ele foi criado, acredito, né, por Deus, porque o nosso corpo é perfeito, Deus foi muito generoso com a gente. Eu imagino que lá na antiguidade, né, os homens da caverna, os nossos antepassados, eles precisavam disso. Por quê? Porque eles viviam em cavernas, na selva, né? Então, por exemplo, assim, se ele fosse perseguido por algum animal, o que o cortisol faz? Ele manda um alarme pro corpo. E o corpo faz o que quando chega esse alarme? Aumenta a energia, libera o açúcar do sangue e prepara os seus músculos para correr. Foi assim que Deus nos fez. É um mecanismo de proteção mesmo. O problema é que hoje nós não temos um leão ou um bicho correndo atrás de nós. Mas o nosso corpo reage como se tivesse. Cada vez que a gente se estressa, cada vez que a gente entra, o nosso corpo detecta uma situação de perigo. Por exemplo, pressão de trabalho, quando você, né, tem muita pressão no trabalho, quando tem contas acumuladas, filho exigindo atenção, noites mal dormidas, brigas com o cônjuge, né, problemas de família. É muito. Hoje a gente fala, né, eu percebo assim que todo mundo fala sobre isso, que a nossa vida está muito acelerada. Então, o nosso cortisol está sempre muito alto. E a gente não tem um leão correndo de nós que a gente vai usar essa liberação para correr. Então, olha só, até as dietas que são mais restritivas, que deixam, sabe, aquelas dietas que a gente fica irritada, faminta, mal-humorada, estressada, também nesses períodos acontece a liberação de cortisol, principalmente para nós mulheres. E quando o cortisol fica alto por muito tempo, acontece um desastre silencioso no nosso corpo. Porque ele começa primeiro, ele trava a digestão, porque ele entende que a gente precisa correr, então ele não vai gastar energia com digestão, isso vai dificultar que o nosso corpo absorva os nutrientes que a gente comeu. Ele interrompe a queima de gordura, porque agora não é a hora de queimar gordura, é a hora de correr. Porque o corpo precisa guardar energia, né? Então, e ele aumenta, olha só, e aqui tá a grande chave, né? Ele aumenta o açúcar no sangue, porque ele faz a insulina subir de novo. Então, muitas pessoas chegam assim, Camila, mas eu como tudo certinho. Sério? Eu sei. E eu quero trazer um dado assim que me chocou quando eu descobri. 40% só é desafio alimentar da insulina e da insulina, né? Então 60%
é do cortisol. Não só do cortisol, né? Tem outros hormônios, eu trouxe ele como o mais importante aqui. Então, assim, é olhar mesmo para essa individualidade, né? Que não é só a alimentação. Nós temos que olhar como um todo. E adivinha o que acontece? Para onde que vai se armazenado toda essa insulina, né? Que o cortisol fez liberar, primeiro na nossa barriga, para as mulheres aí, e depois no resto do corpo, né? Então é por isso que você passa o dia inteiro se controlando, mas chega à noite e você quer devorar até o armário. Não é força de vontade, sabe? É teu corpo querendo se defender mesmo, é um mecanismo, porque ele tá vivendo num alerta constante. E a parte mais louca disso, pra mim, assim, é que tudo isso pode acontecer mesmo que você não esteja comendo, tipo, tô comendo tudo certo, não tô comendo nada errado. Só o estresse já é suficiente para bagunçar os hormônios do seu emagrecimento e travar o seu emagrecimento. Então perceba, olha que generoso, né? Que Deus foi. Tem toda a parte física, tem toda a parte bioquímica e hormonal, mas ela é ativada pela nossa mente. É muito interessante isso, né? E ela é ativada por quê? Por causa das nossas crenças, por causa das nossas feridas, né? Culpa, medo, rejeição. Então, aqui a gente começa a ver que é um quebra-cabeça mesmo, sabe? Tem a parte física, tem a parte mental, né, e emocional que a gente começa a ver. E eu até tava tocando uma ideia com uma pessoa e ela me falava, né, que essa parte emocional é mais almática mesmo, né? Que a alma, né, nós temos o corpo, a alma e o espírito. Então a alma, ela tá nesse meio, né? E é na alma que a gente carrega todas essas emoções, né? Emoções boas, emoções ruins, que vêm da onde, né? Das nossas crenças, do nosso passado, do que realmente a gente viveu quando criança, do que os nossos pais fizeram nos acreditar, no que o mundo fez nos acreditar, dos 0 a 7 anos, quando a criança forma essa base, né? Então, tudo que você vive hoje quanto adulta foi formado lá dos 0 a 7 anos. E você hoje reproduz, né, tudo que aconteceu dos 0 a 7 anos. Então, eu sou uma adulta. Exatamente, uma adulta que reproduz o que aprendeu dos 0 a 7 anos. Hoje, né, já tem largos estudos falando sobre isso, então você pode buscar. É por isso que só olhar para a alimentação falta uma peça do quebra-cabeça, porque a gente vai ter que olhar o quê? Para as nossas crenças, para os nossos traumas, para as nossas dores. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: você come, né? Você come as suas emoções, né? Tem muitas pessoas fazendo essa abordagem. Mas se elas, ok, sim, é correto, você come as suas emoções. Mas e o corpo físico e o espiritual? Então aqui você vai ver que a gente vai montando um quebra-cabeça mesmo, tá? E o terceiro sabotador é não olhar pro feminino. Nós temos um ciclo todo mês. E eu gosto de trazer uma analogia com as estações do ano. E é esse ponto aqui que quase ninguém fala, que foi uma grande virada de chave para mim, que o corpo da mulher, ele não é uma linha reta, ele é um ciclo todo mês. E é como as estações do ano. Tem a primavera, que é como se fosse, né, quando a gente tá em ovulação, que a gente tem bastante energia, tá mais confiante. Depois vem o inverno, que vem a TPM, né, que é como se fosse a TPM, vem mais fome, vem cansaço, o corpo pede muito mais por doce, por carboidrato, por uma coisa gostosa, por uma coisa que aconchega, né? Mas o problema é que todas as dietas e a maioria dos profissionais, eles tratam o emagrecimento como se todos os dias fosse verão. Linear,
alta energia, fome controlada, mas nós não fomos criadas dessa forma, né? Nós somos cíclicas e todo mês a gente passa por várias fases. E quando a gente tenta viver contra nossas próprias estações, é aí que a gente percebe que a gente não é fraca, você não é fraca. A gente falha porque a gente não olha para essa individualidade e a gente não respeita. Nunca não tinha encontrado, né, uma metodologia que respeitasse essa forma única que Deus criou o nosso corpo. Então, esse é o terceiro sabotador, né? Então, a gente precisa olhar, né, para as dietas de restrição, a gente precisa olhar para a insulina, a gente precisa olhar para o cortisol, a gente precisa olhar, né, para o ciclo feminino também. Nessa individualidade que às vezes a gente fica... Eu muitas vezes me questionei assim, o porquê, né? O porquê desse ciclo, e hoje eu começo a entender e trabalhar a favor dele, junto com ele, né? Não como algo pesado, assim. E o quarto sabotador é o que? O intestino. Então, olha só, a gente vai passando pelo nosso corpo e... Ai, Camila, mas que complexo. Mas nós somos únicas e a gente tem essa individualidade. Nada funciona separado. Não, agora vou tratar só a insulina. Não, agora vou tratar então só o cortisol. Agora então vou trabalhar só o ciclo. E agora vou trabalhar só o intestino. Não dá. O nosso corpo é cíclico todo dia, né? A gente se alimenta, a gente precisa processar e a gente precisa, sabe o que? Eliminar. E se você for perceber, na célula, 70% é linfa. Então, olha só, se a gente começar a entender por isso, pela biologia, tu percebe assim que há uma grande preocupação do corpo em fazer as eliminações do que, né, do que ele não precisa, do que não tá bom. Então, assim, a gente precisa se preocupar sim com o que a gente se alimenta, ok? Com toda a descarga, né, com toda a carga hormonal, com o nosso ciclo, mas a gente também precisa olhar de tudo isso, o que eu tô eliminando, ou será que eu não tô eliminando? E basicamente, né, assim, poucas pessoas também têm falado, né, hoje já se fala mais no intestino, assim, mas na antiguidade, assim, né, e não numa antiguidade muito longe, as pessoas não olhavam com essa relação, né, porque hoje, a ciência nos diz que o intestino é nosso segundo cérebro, né? E eu gosto de falar que o intestino é como se fosse a central elétrica da nossa casa, sabe? Onde é que tem lá todos os disjuntores? Então, se a energia tá boa, tudo funciona. Se a energia é curta, tudo se apaga ou ainda começa a dar defeito nos equipamentos. Então, é por isso que o intestino é considerado segundo cérebro, porque ele tem ligação direta, né? Tem neurônios, e dentro do intestino é produzido hormônios, os hormônios do bem-estar, os hormônios da imunidade, hormônios que controlam a nossa energia. Mas se ele estiver intoxicado, inflamado, um intestino preso, é como se vivesse numa casa que a luz vive piscando. Você vai acordar sem energia, você vai acordar muito mais ansiosa, você vai ter muito mais compulsão, principalmente por doce no fim do dia. Então perceba que isso não é fraqueza. Isso é o seu corpo que está pedindo ajuda. E como que ajusta isso, né? A gente vai, né, mais pro final, e já vou trazer algumas dicas de implementação rápida. Porque, além de tudo, a gente ainda tem uma terceira peça, que muitas pessoas não falam, é que nós somos seres espirituais. Então, sim, a gente tem o corpo físico, a mente, né, as emoções, e a gente também tem o nosso espírito. E esse espírito, ele também precisa ser alimentado. Porque se em algum momento você já chegou numa terapia, num terapeuta bom, você chega lá com um sintoma, e aí ele vai te perguntando, e aí você vai percebendo que na verdade a raiz daquele problema foi lá na infância. Geralmente,
sim está relacionado ou com o pai ou com a mãe ou com os dois. E eu chegava só até aí. E a grande virada de chave foi quando eu comecei a entender que tem mais uma peça. Nós somos sim seres espirituais. A gente tem sim essa conexão com Deus. E se a gente for ver, geralmente a gente não consegue abrir o nosso coração pro Pai Deus, né? Porque a gente tem problema com o nosso pai, com o nosso pai e mãe. A nossa relação com o pai e mãe geralmente é a nossa relação com Deus. E a cura, eu não posso falar em cura, né? Mas se a gente for ver, existe um grande vazio aí. Então, porque eu quis fazer esse voltar, né? Se você já foi numa terapia que olha para esse lado, ela vai ver a parte emocional. Mas a minha grande virada de chave foi quando eu comecei a entender que além, né, do físico, além das emoções, eu precisava cuidar do meu espírito. E o meu espírito também precisa ser alimentado. E o mais lindo de tudo isso, eu comecei a perceber, é que a ciência prova o que a Bíblia já dizia há milhares de anos. E é tão lindo quando você começa a estudar e a entender e a sentir isso, porque se você for ver, por exemplo, assim, ó, em Isaías 58:6, fala assim, ó: não é este o jejum que escolhi, soltar as correntes da injustiça, pôr em liberdade os oprimidos. Então, se você for perceber, né, que é esse contexto de jejum que eu trago, na Bíblia já traz que o jejum liberta o corpo da inflamação, liberta a mente da compulsão e liberta a sua alma da culpa. Então, é essas 3 instâncias que a gente vai. E hoje a ciência começa a comprovar isso, o que há milhares de anos, né, já está escrito, que Deus já deixou escrito para nós na Bíblia. Se você for ver em Daniel, um dos meus grandes motivadores do jejum foi o livro de Daniel mesmo, sabe? Ele... né, sugiro que, se você, né, quiser ler, mas Daniel se recusou aos manjares dos reis e se alimentou de forma muito simples. Lá fala frutas, legumes e vegetais. E depois de 10 dias estava mais forte e saudável do que todos os outros. E hoje a ciência chama isso do quê? De detox. Né? Vamos desintoxicar, vamos fazer um detox no seu corpo. Então, se você for ver assim, todos os princípios, a Bíblia já mostra, né, os resultados e também nos mostra o caminho que a gente deve seguir, né? Que é olhar sim para o nosso corpo, que é templo de Deus, porque é aqui que habita a nossa alma e o nosso espírito, né? Mas também cuidar, né, tanto da mente, né, e do espírito também. Se você pegar em Coríntios 6:19, 1 Coríntios de 6-19, ele fala assim, ó: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o corpo que você tem hoje não é castigo, é templo, é casa, é morada do Espírito Santo. Se a gente for ver, Deus criou a nossa imagem, né? Criou a imagem e semelhança. Então, se Deus é um milagre, nós também somos um milagre. E é tão bonito começar a olhar para isso e começar a sentir, tomar posse de todo esse conhecimento. Então, cuidar do corpo não é vaidade, é espiritualidade. É por isso que eu falo que ciência e espiritualidade. Porque quando eu consegui, né, eu venho da parte da biologia, da cientista, né? Então, quando eu consegui unir esses dois conceitos, assim, é muito bonito ver, né, a sabedoria que há muitos anos já foi deixada e agora, né, a ciência consegue trazer essa comprovação. O jejum é a ponte entre o corpo e o espírito. É ele que cura as células e também cura as feridas emocionais. É ele que regula os hormônios e também restaura a sua fé. Então ele é um milagre. O jejum é um milagre, Camila.
Para mim, sim. Você percebe que a ciência prova o que a Bíblia já fala há muito tempo? E o jejum consegue, né? Consegue trazer esse equilíbrio, tanto do corpo, quanto da mente, quanto da alma. É muito bonito, assim, sabe? Olhar para isso e olhar também para essa individualidade. Deus nunca quis que você vivesse em guerra com o seu corpo. Mas é importante que Ele já deixou isso na Bíblia, porque Ele quer que a gente entenda que para emagrecer saudável é preciso alinhar o corpo, a mente e o espírito. Então, para mim, essa grande chave quando eu consegui manter, né? Quando eu consegui montar esse quebra-cabeça. E eu quero trazer aqui uma prática muito simples, porém não fácil. Eu tenho falado isso, eu até escutei. Eu escutei recente isso na Quaresma de São Miguel que eu tô fazendo agora. E o Frei Gilson falava sobre isso. Isso é fácil, porém, isso é simples, porém não é fácil, né? Então, eu quero trazer essa prática que é muito simples, mas que pode transformar, já pode começar a transformar, né? Pode ser o começo da sua transformação, né? Então, quando acordar, sentar na cama e intencionar mesmo, sabe? Intencionar o seu dia, entregar, né? Não sei, assim, eu venho assim, não trazendo esse conteúdo de uma forma religiosa, com religiosidade, com religião, na verdade, né? Mas de uma forma espiritual. Então, independente da linhagem, né? Ou da igreja que você participa, ou da religião que você participa, ou no nome do Deus que você dá, é importante que você, ao acordar, você comece intencionando, né? Entregando, consagrando, né? A tua vida, a tua família, o teu dia a Deus. E por que isso, Camila? Vai ser temas de próximas lives, mas isso começa liberando dopamina no teu corpo. E você vai perceber que a dopamina que você busca quando você se alimenta, né? Que é o prazer, que é o aconchego, que é o acolhimento. Então, isso já começa a te trazer uma visão do teu corpo. Ai, Camila, mas eu acordo tão atrasada, eu quero sair correndo, eu nunca tenho tempo. Fechou o olho, Senhor, eu te entrego o meu dia, a minha família. É só fechar o olho, é segundinhos, tá? E ao invés de você já ir tomar o teu café adoçado, a gente precisa entender que à noite acontece um processo de limpeza e restauração do nosso corpo e da nossa célula. E ele vai produzindo muco, né? E esse muco vai ser eliminado depois, né? Pelo intestino. Então, para que a gente ajude isso, é importante, então, depois que você acordar, fazer as suas intenções, que você tome um copo de água morna com limão. Eu sei que você já ouviu isso. Eu sei que é simples, né? Mas quantas vezes você já começou a fazer isso e depois parou? Porque parece que não via resultado. Perceba, a hiperidratação vai, né? Essa hidratação vai fazer essa lavagem de tudo que o teu corpo produziu, do muco que produziu à noite. Essa água, né, vai ajudar com que as fezes, né, o movimento peristáltico para que ela saia. Então, é uma pequena mudança. Então, né, fazer a tua intenção, água com limão. E eu quero te convidar a adiar por 1 hora a sua primeira refeição. 1 horinha só. Por quê? Porque quando você acorda e já coloca pão, café, todas as coisas, a insulina vai disparar logo cedo. E aí a gordura que estava queimando durante a noite, que você já fez um período de jejum, vai travar. Mas quando você dá mais 1 hora, mais 1 horinha de intervalo, então o corpo tem mais 1 hora, né? Para que continue queimando essa gordura e para que seja eliminado. Porque muitas vezes, o que são, né? A gente... um pouco do nosso peso é o que? São fezes que ficam paradas mesmo, né? Tem pessoas que vão ao banheiro, não vão todos os dias, vão cada 2, 3 dias, né? E a gente precisa muito se preocupar com isso. Não é só o que você come, mas é o que eu elimino também, né? E você vai perceber que quando você começa a dar esse pequeno intervalo de 1 hora só, né? O teu corpo vai queimar mais gordura, vai começar a reduzir o inchaço, vai melhorar a sua energia. A água com limão vai hidratar e
e vai ajudar também a ativar o intestino e a toda essa limpeza natural. E em apenas 3 dias, faça isso, em apenas 3 dias você já vai se sentir menos inchada, com mais energia e com menos compulsão por doce, principalmente à noite. Perceba que é simples, é possível e você não precisa gastar mais nada para começar a ver os resultados. E perceba que é um olhar amoroso para o nosso corpo. Ele é perfeito, Deus criou, né? Ele é perfeito e então é como se a cada comida, cada água, cada coisa que você faça é como se você estivesse cuidando dele mesmo. Então, começar a mudar esse olhar, né? Então a gente já tá chegando aqui pro final e na vida a gente sempre tem 2 escolhas, né? Ou você pode sim continuar acreditando que você não tem disciplina, né? E viver nesse ciclo preso da culpa, ou você entende que o seu corpo realmente é um templo, que foi criado com inteligência divina e que a ciência confirma já o que Deus já disse, que você pode sim transformar de dentro para fora. A escolha é sua. E se essa live fez sentido para você, eu quero te convidar a dar o próximo passo comigo. Se você quer perder os seus primeiros 5 quilos sem sofrimento, venha participar do desafio Jejum Cíclico. Nesse desafio eu vou te mostrar como a ciência e a espiritualidade caminham juntas para um emagrecimento saudável e feminino. Então, se você quer, escreve aqui cíclica, aqui nos comentários, que eu vou te enviar o link no privado, tá bom? Se você já está inscrita, pode me mandar no direct, no Instagram, contando o que você achou da live. Vou ficar muito feliz. Se você tiver alguma dúvida, você também pode me mandar ali no direct, que eu vou te responder pessoalmente, tá bom? Na próxima quinta-feira, às 14 horas, a nossa aula vai ser sobre o tema que vai abrir ainda mais a sua mente, que vai ser o poder restaurador do jejum. Como que ele transforma corpo, mente e espírito. Eu espero você. E lembre-se, não é culpa sua. O seu corpo só precisa ser ouvido com ciência e com fé. Que bom. Obrigada por você estar aqui até nesse momento. Estou muito feliz. A live vai ficar salva, porém só 7 dias, tá bom? Então, aproveite. Se você gostou do conteúdo, se você precisa revisar alguma coisa, revise, que em 7 dias a gente tira ela do ar, tá bom? Mas durante 7 dias você pode aproveitar. Se tiver dúvidas, pode me mandar no direct e tá tudo certo. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Até a próxima!